Gente, nós vamos falar de BNCC no ensino fundamental. Para você que está entrando agora, vai se situando na conversa. Para você que vai assistir depois essa gravação, tanto no Insta quanto no Face, tem dúvida, manda aqui e a gente vai perguntando. Se for uma dúvida urgente, manda por mensagem. Porque às vezes são tantas mensagens que elas se perdem. E eu não consigo visualizar. Então, por favor, se a sua dúvida é urgente, fala comigo lá no direct, fala comigo por mensagem, que é certeza que eu te respondo. Nós todos sabemos que nós temos competências para desenvolver com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, certo? E aí, nós já conversamos muito sobre o BNCC, né? Se você ainda não assistiu às lives anteriores, que eu tô falando de BNCC, o que é BNCC, os termos gerais da BNCC, e também o BNCC no ensino, na educação infantil, vale a pena você ir lá assistir, tá bom? Tá no YouTube, essas duas outras lives da BNCC, e também tá gravada no Face, só o Insta, que fica por 24 horas, tá bom? Vale a pena, porque na primeira live eu explico detalhadamente o que é a base, como ela funciona, para que ela serve, qual é o objetivo, o que ela quer da gente. E isso, você saber disso faz toda a diferença quando você for entender agora esses conceitos de infantil e fundamental. Tudo bem? Pronto. Então, nós temos aí a BNCC, que é um documento, é uma norma, é uma lei, né, uma resolução com força de lei, que tem de ser cumprido em todas as escolas brasileiras. Tá bom? A parte do ensino fundamental e educação infantil tem que estar funcionando nesse ano até ano que vem. O ensino médio, pelo fato de ter sido homologado ano passado, no finalzinho de novembro, começo de dezembro, foi homologada. Então, esse ano as escolas ainda têm para estudar, implantar currículo, ainda muitas coisas estão sendo colocadas em pauta e sendo discutidas, ok? Mas o infantil fundamental tem que começar a funcionar, tá bom? Então, tem esse ano aí até maio, se não me engano, o prazo para as escolas adaptarem PPP, adaptarem regimento escolar, adaptarem planejamentos, adaptarem tudo para começar a funcionar. Então, a matriz que você vai enviar, toda a documentação que você vai enviar para conselho, né, Secretaria de Educação, a partir desse ano, tem de ser tudo dentro da BNCC, tá bom? E aí, tem aí as consequências, né? Que você vai ter que regularizar toda a sua documentação de PPP e regimento, tá? Algumas pessoas têm ficado bem desesperadas com isso, mas se a gente for passo a passo, se a gente for fazendo parte por parte, uma coisa de cada vez, cada coisa num dia, as coisas não piram, tá? A gente não fica desesperado, tá bom? Então, nós temos aí um documento pautado numa alta expectativa de aprendizagem. Tá? A BNCC, ela traz aqui que ela quer um desenvolvimento bombástico para os alunos, tá? Que eles saibam conhecer as coisas e saibam aplicar na vida real. Para a BNCC não basta você ter um conceito, você tem que ter a habilidade de mexer com ele, você tem que saber manusear. Então, você tem uma competência é conhecimento. Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma competência. A habilidade é você saber o que fazer com essa competência. É saber o que fazer com o conhecimento, tá? Então, nós queremos formar alunos que sejam capazes de ter competências e habilidades. Nós queremos alunos que saibam, conheçam, entendam, mas ajam, que entrem em ação, tá bom? Porque nós queremos seres ativos. Né? O tempo todo o BNCC falando em seres ativos, pessoas ativas, alunos ativos, crianças ativas, tá? E aí, para que isso tudo seja ativo de verdade, né? A gente tem aí uma regulamentação. Como que nós vamos fazer isso, né? Então, a BNCC quer alunos pensantes, alunos ativos, tá? Então, o tempo todo a gente vai buscar na nossa aula. Como que eu posso fazer para deixar esse aluno ativo? Como eu posso fazer para que isso realmente tenha significado, tenha sentido e funcione na vida do meu aluno? Como que eu posso trazer isso para a vida real? Que isso seja de verdade, de fato, que seja bacana, importante, tá? E até hoje no treinamento eu falei assim, né? Que o pior, muitas vezes falam, ai, mas eu tô errando, nossa, mas o problema não é errar, entendeu? Porque errar todo mundo erra. A grande sacada é você perceber que errou. Porque muitas vezes a gente não percebe, a gente vai embora. Tá bom? Então, quando você se pegar Augusto Cury, quem conhece Augusto Cury? Ele fala assim,
Todos nós erramos. Quando você se pega no erro, a grande sacada do erro é você se dar conta de que errou. É você perceber que aquilo não foi legal, para que você, numa próxima vez, possa pensar: o que acontece antes do meu erro, que de repente eu posso arrumar e não errar? Entendeu? Essa é a grande sacada, tá bom? Então, não se desesperem por errar. Não se desesperem por fazer um projeto que, de repente, não esteja 100% dentro da BNCC. Porque conforme você percebe o seu erro, é quando você tem a oportunidade de acertar. Se você não percebe o seu erro, você passa batido uma vida toda. Isso em tudo, né, gente? Vida conjugal, vida espiritual, vida emocional, vida profissional, vida pessoal, tudo alto, tá? Em tudo, tá? Errou com o filho, percebeu que foi demais? Pronto, analisa aí o que aconteceu antes de você explodir. Porque se você entender o que acontece antes de explodir, você conseguir raciocinar, né? Levar para o lado racional isso daí, pronto, você não tem mais esse problema. E aí que a gente vai crescendo e evoluindo na vida, beleza? Então, a BNCC, ela quer seres pensantes, ela está pensando aí numa alta expectativa de aprendizagem. Quando você ouve as pessoas que escreveram a BNCC falando, você vê que eles falando assim o tempo todo. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar grande, entendeu? Então é pensar grande, né? E nós, educadores, temos de pensar grande também. Aliás, nós queremos, né? Se nós pensamos grande, nós queremos, né? Nós estamos aqui horas, tá bom? Então, quando a gente está falando aí de BNCC, a BNCC falou assim: nessa alta expectativa, para que o aluno consiga viver, para que o aluno tenha vida real, para que isso tudo faça sentido para ele, todo o percurso, né, da educação básica faça sentido na vida dele, nós vamos traçar, então, 10 competências, porque talvez fique mais fácil de tudo isso acontecer. Então, 10 competências que são desenvolvidas. Essas são chamadas 10 competências e habilidades gerais. Bem? Competências gerais. Então, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Ah, o Insta está ao contrário. O Insta está ao contrário. Vocês têm que ser 1001 utilidades. Nós temos, então, 10 competências gerais. Essa, todo mundo precisa cumprir. Todo mundo tem que aprender. Todos os alunos. Pronto? E aí, gente, o aluno vem, então, né, de uma educação infantil cheia de campos de experiência, com muita experiência, muita vivência. Ele está imerso na experiência, ele está dentro, ele está vivenciando tudo. Nós temos, gente, né, no ensino fundamental, então, uma base nacional comum para todo mundo. Essa base nacional, ela significa algo comum para todos os alunos. Então, nós temos em toda a parte da BNCC uma base que é comum e uma base que é diversificada. Tem que ficar claro isso para vocês, tá bom? Desde infantil. Por que nós temos uma base comum e uma base diversificada? Simplesmente pelo fato de que a BNCC não deu flexibilidade para a gente colocar conteúdos, de repente, regionais, conteúdos importantes ali daquele grupo, daquela população, daquela sociedade? Deu ou não deu? Deu, né? Então, se ela deu essa flexibilidade, há coisas que não são comuns. Entendeu? Então, nós vamos ter sempre, durante a BNCC, uma base comum que é comum a todos os alunos, mas uma base diversificada, que é aonde entra aí essa flexibilidade que a BNCC dá para estados, municípios e redes. Tá bom? Quando a gente vai falar de ensino fundamental, antigamente nós chamávamos de disciplinas. Antigamente nós tínhamos caixinhas fechadas, cada disciplina era uma caixinha. A gente chegava a falar de interdisciplinariedade, porém, essa interdisciplinaridade era, por exemplo, você usar no seu texto de português algum cálculo, né? Era você usar, trabalhar, por exemplo, interpretação de texto, a leitura de um texto, usando um texto de história.
tá? A gente falava de interdisciplinaridade assim. Hoje, a BNCC traz para a gente áreas do conhecimento, tá? E quando a gente fala áreas, são grandes, tá? Então, a gente vai entrar mesmo no ensino fundamental. A área da linguagem é a primeira área que ele traz lá, né, no texto da BNCC. Imagina assim, ó, você tem uma área da linguagem. Linguagem é tudo que usa para se comunicar, para falar, para se movimentar. A gente se movimenta com o corpo? Se comunica com o corpo? Usa a linguagem do corpo? Sim. A gente usa o movimento do corpo para se comunicar na arte, na dança, na música? Sim. Então, tudo que você usa a comunicação para conversar, linguagem entra nessa área das linguagens, tá bom? Vamos pensar assim, ó. A área da linguagem é como um pote, tá? Então, área da linguagem. E dentro dessa caixa, desse pote, você tem ali vários componentes curriculares. Bom? É assim, a área da linguagem é assim. Começa a fazer sentido para vocês? Começa? É assim. Então, vamos retomar. Se eu tenho uma área aqui da linguagem, vocês concordam comigo que isso daqui tem um objetivo? Isso aqui tem um objetivo, tá? Então, quando vocês olham na BNCC, vocês vão ver a área da linguagem, competências específicas. Ele chama de competências específicas. O objetivo dessa área é grande, tá? Então, não façam confusão. Uma coisa são as competências gerais. Outra coisa são as competências específicas. Vamos escrever para vocês. Tá? Então, vamos fazer assim. Competência geral versus competência específica. Tá? A competência geral é o que todo mundo tem que saber. A competência específica é o objetivo dessa caixinha. Muitas pessoas estão me perguntando, como que eu faço para entender as 10, se é competência específica, quando é geral, quando é específica? É assim que funciona. Quando é aqui o objetivo de uma área, é competência específica dessa área. Quando é uma competência geral de todos os alunos, que a gente vai entrar naquelas 10, então é para todo mundo. Tá bom? Não é específica de uma área, mas é para todo mundo. Ela é geralzona, ela pegou geral. Tá bom, gente? Vocês conseguiram compreender esse conceito? Então, a gente tem uma área da linguagem, uma caixinha, um pote, que tem um objetivo, que tem competências. Eu tenho que desenvolver coisas aqui. E aí, nós sabemos que dentro da linguagem nós temos língua portuguesa, língua inglesa, língua portuguesa, língua inglesa, educação física, artes, certo? O inglês, gente, muitas escolas são bilíngues, por isso que eu tô colocando aqui. A base traz de sexto ao nono apenas, tá bom? Mas a gente tem aí um mundo de escolas bilíngues, então ela tá entrando aqui junto. É aqui que você vai pôr, tá bom? Aí, nós temos aqui um pote cheio de componentes, coisas que compõem uma determinada coisa. Objetos que compõem uma determinada coisa. Entendeu por que chama componente? Porque compõe. Tá bom? É simples, vai pelo termo da palavra, pelo significado da palavra. Daí eu venho aqui nesse pote e pego língua portuguesa. Vou guardar esse aqui. Guardei. Aí eu falo assim, hello, baby. Para que você serve? Quando eu falo hello, baby, para que você serve, eu estou perguntando qual é o objetivo da língua portuguesa. Então, agora, eu tenho uma competência específica da língua portuguesa. Tá bom? Então, vai ficar mais ou menos assim, para você entender. Vai ficar mais ou menos assim. Você tem uma competência geral.
certo? E aí você vem para uma competência específica da área. Você saiu da área e veio para a língua portuguesa, para o componente que você quer, então você vai ter uma competência específica do componente. Letra linda, escrevendo de lado. Mas é isso. Você tem uma competência geral que é para todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E aí, você tem uma área que você vai desenvolver. Linguagens. Aí você tem um objetivo dessa área grande, desse pote grande. E aí você vem e tira alguma coisa desse pote e fala, ah, vou trabalhar a educação física. Hello, baby! Qual é o seu objetivo? Então, você vai entrar na competência específica do componente dessa matéria, dessa disciplina. Ficou claro, galera? Ficou claro? Coloquem para mim. Ficou claro? Escreve para mim, para eu saber. Entendi. Se você entender esse conceito, para a gente prosseguir. A Kátia está perguntando, se a base mudou, os referenciais curriculares também precisam ser atualizados? O que acontece? Ó, a base, ela não é um currículo, tá, Kátia? Ela não é um currículo. Ela é alguma coisa que vem e fala assim, você vai me usar para criar um currículo. Os currículos vão ter, sim, que ser alterados. Por quê? Porque a gente tem aí uma nova forma de olhar, uma nova perspectiva para olhar para esses conteúdos. Antigamente, a gente falava português, matemática, história, geografia, ciências, né? Hoje, a gente vai olhar como área. Então, você vai desenvolver um componente, mas você vai olhar como área, como geral. Então, o seu currículo, né, o seu conteúdo, ele vai necessariamente ter de ser alterado. Tá bom? Alterado aí. Então, você sempre vai ter uma base comum e uma base diversificada. Tá bom? Talvez você mude algumas coisas na base diversificada, talvez você mude poucas coisas, né? Depende aí de como você trabalha na sua região. Tá bom? Tem regiões que já trabalham bastante coisas assim, regionalizadas, coisas culturais, cultura local, essas coisas, tá? Mas tem sim que ser alterado, tá bom? É por isso que o PPP vai ter que ser mexido também, lembra que eu falei no início? É isso que nós temos. Guardaram isso daqui? Depois vocês vêm na live e fazem um print, tá bom? Da minha letra maravilhosa. Pronto. A gente entendendo essa parte, nós vamos chegar agora em outro conceito. Outro conceito. Lembra, nós temos geral e a competência específica da área do pote. E aí nós pegamos alguma coisa de dentro do pote, falei hello baby e trabalhei a competência. O que é, para que ela serve, tá? E agora a gente vai chegar, bom, a língua portuguesa, ela serve para isso, ela tem essa competência específica, ela é especificamente para isso, ela trata isso e tudo, tá? Caramba. Como eu vou fazer para desenvolver tudo isso, né? Que habilidade eu vou desenvolver no meu aluno? O como que eu vou fazer isso? E aí você pode olhar lá na BNCC e você vai ver que depois disso vão chegar as habilidades. Vou pôr 3 pontinhos, que é uma letra gigante para vocês enxergarem e não coube tudo. Tá? Ficou claro? Então, nós temos agora um componente que tem um objetivo para ser desenvolvido, uma habilidade. Como isso que a BNCC está trazendo para a gente é algo comum, não é a parte diversificada, é a parte comum. Então, ela falou assim, eu preciso estabelecer, de alguma forma, para que todas as pessoas, todos os alunos tenham acesso a essas habilidades. Como eu vou fazer isso? Vou colocar um código, porque numerando um a um, fazendo uma lista, classificando, vai ficar muito mais fácil. Porque é como se você fizesse... Como se você fosse fazendo um checklist. Trabalhou a habilidade 1, trabalhou a habilidade 2, trabalhou a habilidade 3 e assim por diante.
Assim, fica mais fácil para o município, para o estado, saber se a gente está de acordo com a BNCC. Por isso que se criou o código, para facilitar aí. Aí todo mundo me pergunta, como eu vou fazer para planejar? É uma bagunça. Não consigo. Como eu vou fazer para planejar? Na hora de planejar, você tinha lá um modelo de planejamento onde você colocava lá, né? Vê se eu tô certa. Disciplina, conteúdo, objetivos, metodologia, avaliação. Sim ou sim? Sim ou sim? Manda um sim se o seu planejamento sempre foi assim. Aí, eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Pronto. Agora, nós vamos fazer uma mudancinha, tá bom? Você antes usava, então, disciplina. Vou até colocar aqui. Espera aí. Ó. Você colocava antes a disciplina, vou pôr siglas. Acompanha aí, galera. Disciplina. Aí você colocava qual é o conteúdo. Aí você vinha e colocava o objetivo. Depois do objetivo, você colocava a metodologia e, por último, a avaliação. Certo? Decoma. Ficou decoma. Vamos ver o que vai virar agora, né? A Osvanete fez uma pergunta muito legal. É assim, ó. Habilidades, então, seria a aplicabilidade do conhecimento, certo? Perfeito, Osvanete! Uma salva de palmas para Osvanete! Osvanete, exatamente. Porque competência é você ter um conhecimento. Nossos alunos de hoje, eles têm conhecimento, mas eles não têm a aplicabilidade do conhecimento. Eles não conseguem trazer isso para a vida real. Então, a gente quer o quê? A aplicabilidade. A habilidade. Exatamente. Ponto para você. A Anne me pergunta aqui sobre o currículo adaptado às crianças deficientes. As crianças deficientes estão o tempo todo sendo incluídas, porque a base, ela está pensando aí, primeira coisa que ela está pensando é nos direitos da criança, tá bom? Numa sociedade igualitária, né? Num país de igual para igual, né? Então, as crianças especiais, os desafios do desenvolvimento, obviamente, estão aí o tempo todo. O currículo adaptado às crianças, é uma base diversificada, você vai trabalhar numa adaptação curricular mesmo, igual se fazia, tá bom? E aí você vai, eu acredito que vai ficar até mais fácil, porque agora você tem campos de experiência. E você proporcionar um campo de experiência para uma criança deficiente, para uma criança dentro do espectro autista, uma criança com síndrome de Down, uma criança com, enfim, com os desafios, você tem campos e não caixinhas. Aí eu vou adaptar português, eu vou adaptar matemática, eu vou adaptar ciências, vou refazer o livro, né? Entendeu? Não, você tem campos. E os campos, eles te dão abertura para você colocar base diversificada, inserir um projeto, entendeu? A gente já fazia isso, mas hoje você tem ali a lei te apoiando. Você tem ali condições de pensar numa avaliação bem diferente. Tá bom, Anne? Eu tô acreditando na BNCC, tô bem confiante, tá? Hoje, como é que nós vamos fazer para fazer o planejamento, gente? O que nós vamos colocar, então, no lugar da disciplina? Vou deixar assim, dá para ver? Acho que dá. No lugar da disciplina. No lugar da disciplina, nós vamos colocar aqui, ó, qual é o componente. Componente. Virou nossa disciplina. Tá? A parte onde nós colocávamos o conteúdo virou nossa unidade temática. Lá na BNCC não tem unidade temática? É o conteúdo. Depois você vai trazer o objeto de conhecimento. Lá no grupo eu explico certinho. Objeto de conhecimento. Depois do objeto de conhecimento, vai entrar a sua habilidade. A habilidade, por fim. Então, você vai colocar qual é o componente curricular que você vai trabalhar. Tá?
Aí você vai colocar qual é a sua unidade temática, né? Qual unidade do seu livro você vai trabalhar? Você está falando, por exemplo, de História do Brasil. É a sua unidade temática. E aí você vai vir, unidade temática, História do Brasil. Qual é o objeto de conhecimento? Ah, eu vou falar da chegada dos portugueses. Na aula que vem eu vou falar da colonização. Na aula que vem eu vou falar do pau-brasil. Na aula que vem eu vou fechar com a escravidão. Um exemplo, tá, gente? Tá? É o seu objeto de estudo. Então, a gente sempre tem no livro, na apostila, um nome que abre a unidade e aí diversos capítulos. Tá bom? Isso. A unidade temática é o tema. E o objeto de conhecimento são os seus capítulos. Beleza? Depois do objeto de conhecimento, vou falar do pau-brasil. Tá. Qual habilidade você quer que seu aluno entenda? Se você vai falar do pau-brasil, o que no pau-brasil pode ter relação com os dias de hoje? Como que você vai integrar alguma competência geral? Um autoconhecimento, uma reflexão, uma percepção do todo, uma análise crítica, alguma coisa muito criativa que ele tenha que inventar, que ele tenha que pensar. Uau, que aulão! Tá bom? É isso. E aí, depois da habilidade que você descobriu, né? Quais são as habilidades que você vai desenvolver ali? Quais são os conteúdos que você vai trabalhar ali? Aí depois você vai pensar como você vai fazer isso. No como, tem que estar linkado totalmente com as competências gerais, com aquelas 10, lembra? Lá em cima. Lá em cima, as competências. Então, a sua metodologia é pensando na competência, habilidade geral tal, pensando na competência tal, pensando na competência tal, vou desenvolver isso. Você não vai jogar um método lá e ponto final. Você vai ter que linkar para fazer sentido, senão não vai fazer sentido. Tá? O conteúdo, a gente vai dizer que é a história do Brasil. Você vai falar sobre o Brasil, é o conteúdo que você vai trabalhar. E as habilidades são os objetivos. Tudo bem? Então, a gente terminou essa parte aqui. Eu entrei um pouquinho em planejamento, só para vocês situarem, porque eu sei que dá muita dúvida isso. Vamos voltar na estrutura da BNCC. Nós temos aqui, então, o pote, chamava linguagem, com português, língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física. Tá bom? Isso aqui é uma área. Guardei a área aqui. Aí, eu venho numa outra área, chamada matemática. Matemática só tem matemática. Tá? Então, quando eu olho para ela e falo, competência específica da matemática é essa, essa, essa. Aí eu tiro da caixinha a matemática e falo, é a competência específica da matemática. Pronto, só tem a competência dela. Não tem nenhuma outra para ela dividir, tá vazio. Tá? Então, a Buma só vai ter uma competência específica. Por isso. Aí, deixamos a matemática. A gente vai vir, então, para a área das ciências humanas. Na área das ciências humanas, a gente tem o quê? Tudo que está relacionado ao homem. Homem, ser vivente. Tá bom? Então, a gente coloca aqui geografia e história. Aqui é a área, é o pote das ciências humanas. Esse pote, ele tem um motivo de estar aqui, ele tem uma competência especificamente dele, específica. Então, eu vou olhar para ele e falo, olha, você tem essa competência específica, tá bom? Você vai servir para isso na vida do aluno. Só que daí eu dou uma bisolhada aqui dentro, né? Tem duas coisas aqui dentro. Olha, tem duas coisas. E aí eu falo, uau, lembra? Hello, baby. Para que você serve? E aí a história tem uma competência específica e a geografia também tem uma competência específica. Então, essa daqui é uma competência. Essa é outra, essa é outra. Uau! E essa daqui é das duas ao mesmo tempo. Que elas estão guardadas aqui dentro. Beleza? Depois a gente tem as ciências da natureza, que só tem ciências. Depois das ciências da natureza, nós temos aí uma coisa inédita.
Quem sabe qual é a coisa inédita que nós temos? Ensino religioso. Existem aí muitas críticas, muitas pessoas falando muitas coisas. O meu papel aqui não é criticar, nem elogiar, é só falar o que está na lei. Porque a minha verdade não é a sua verdade, e a sua verdade não é a verdade da sua vizinha. Nós não temos que fazer evangelização de alunos, certo? Não há necessidade disso. Nós não temos, não é nosso papel. Mas talvez ela tenha vindo aí como algo para trabalhar nos alunos essa coisa da espiritualidade. Independente no que você acredita, na sua crença, em qual religião é a sua. Porque a gente não é sobre religião que nós estamos falando, é sobre seres, entendeu? Que sentem, que acolhem, que são solidários, que simpatizam, que podem ajudar, que podem fazer o mundo ser melhor. É isso, entendeu? Não é sobre religião, sobre o seu Deus ou sobre o meu Deus, né? Então, trabalhar valores, entendeu? Trabalhar conceitos, por exemplo, você de repente fica aí na busca, e você não consegue deixar de julgar o seu amiguinho. Julgar o seu amiguinho já é alguma coisa que você perde aí um pouco seus valores. Toda vez que você julga, você se sente melhor que o outro. Tá? Uma pessoa só julga a outra quando ela se sente melhor. E aí você deixa de ser respeitoso, empático. Talvez sobre isso, entendeu? Trabalhar os valores, os conceitos, né? De ética, de aluno como pessoa, comportamental. Então, na verdade, a BNCC, ela vem resgatar isso. E tá muito controverso. Eu sei que é bem complicado a gente trabalhar isso, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas evangélicas, católicas, espíritas. Como fica isso? O meu filho está na mão de quem, né? Então, nosso papel vai ser trabalhar aí essa questão de... Aqui, Andréia, atrelado à filosofia? Sim, atrelado à filosofia. Essa questão do ser enquanto alguém que pensa, e você escolhe o que você pensa, né? Você buscando a sua melhor versão. Eu amo essa expressão. Talvez você buscando a todo momento a sua melhor versão. A minha melhor versão não julga. A minha melhor versão dá a mão para o amigo que caiu. A minha melhor versão é eu empoderada, eu me sentindo bem, eu feliz comigo mesmo, eu me amando, eu não estando deprimido. Entendeu? Eu não me achando feio. Quando a gente fala de valores, a gente atrela muito o valor ao outro. Então, a gente falando do outro, valores. Na hora vem na cabeça assim, respeitar o amigo, respeitar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, e tananana. Não, gente. A primeira questão aí, quando eu falo espiritualidade, é você amar a si próprio. Você gostar de como você é, como você se veste, como você fala, como você reage, como você funciona, o que você come, o que você bebe, a maneira que você respira, a maneira que você fala. É valor contigo, com você mesmo, seus próprios valores. Entendeu? Se o nosso aluno tiver valores dele mesmo, com ele mesmo, olha a diferença que vai fazer. Então, quando vocês forem trabalhar valores, não fiquem pensando só em relação ao outro. Pensem em relação a mim mesmo. Como eu posso mostrar para o meu aluno que o respeito, ele se respeita. Olha os adolescentes. As adolescentes entendendo que o valor não é em relação à amiga. Não é o bullying, é o auto-bullying. Entendeu? É como ela se comporta, como ela se senta. Entendeu? Como ela reage. É o valor na gente mesmo, tá? Então, para mim, faz muito sentido, porque quando eu vejo ensino religioso, eu não sinto como algo pensando em religião. Entendeu? Porque eu tenho muito claro que cada um tem a sua e tá tudo bem. Ninguém quer trazer ninguém para lugar nenhum. Né? O que nós queremos são pessoas se autovalorizando. Pessoas sabendo respeitar a emoção.
Sabe quando a criança machuca e a gente fala, ah, já passou, nem tá doendo mais, ó, sarou, nem tá doendo mais. Tá doendo, ela fala, tá doendo sim, tá doendo em mim. Olha a diferença de você mostrar o valor para ela. Nossa, eu sei que machucar assim dói muito. É muito ruim, dói muito. O que a gente pode fazer para diminuir essa dor? Porque dor ele vai ter na vida toda. Decepção ele vai ter na vida toda. Frustração ele vai ter na vida toda. Um não no meio da cara de um não do emprego, não do namorado, não da vida, não do filho. Ele vai ter o tempo todo. O tempo todo. Então, quando você fala para ele, ah, nem tá doendo, nem foi nada, já passou. Ele fala, ela tá mentindo para mim. A criança que mente, ela aprende com a gente, ela modela da gente. Porque ela fala, oh, óbvio, tá doendo em mim. Nos mínimos detalhes. Então, talvez a gente possa trabalhar esses valores nessa área aí do ensino religioso, nessa área do conhecimento. Como uma espiritualidade, você conhecendo a si mesmo, você sabendo como você atinge sua melhor versão, você sabendo como você pode ajudar o amigo que caiu, sem falar que já passou, que certamente não passou. Entendeu, gente? Faz sentido? Manda joinha para mim, manda um coraçãozinho se vocês, de repente, concordam, se vocês, de repente, têm uma opinião diferente, mandem, porque esse é o momento da gente compartilhar, trocar ideias e fazer uma BNCC diferente, uma BNCC legal, uma BNCC que funciona. Ela só vai funcionar se a gente realmente se empenhar, tá bom? Se empenhar. Por exemplo, ele quer muito ficar aqui, né? E aí eu falo, filho, eu sei que você quer muito ficar aqui. Se você quer ficar aqui, só não pode atrapalhar as meninas, tá bom? Ou não pode fazer careta, você não pode jogar luzinha igual você estava jogando na mamãe. Então você pode, eu sei que você quer muito aparecer com as minhas amigas. Tá tudo bem, mas só não pode atrapalhar a gente. E a gente trabalha essa competência socioemocional, porque ele tá querendo muito ver vocês. E aí eu falo, fica pra lá, não me atrapalha, não sei o quê, né? Ué, eu sou a mãe dele, tô trabalhando à noite, numa quarta-feira, ele tá sozinho. Ele quer companhia. Então, quando vocês tiverem os filhos de vocês, fala, filho, eu sei que você quer conversar com a mamãe agora. Você me dá 5 minutos para eu terminar minha live? E aí a gente negocia. E depois você desliga. Tempo de qualidade para criança. Se você prometeu, você cumpre! Beleza? Pergunta aqui no Insta falando se a professora regente que vai dar ensino religioso. Eu não sei quem foi que perguntou, mas tá bom? E essas habilidades, que tem os códigos alfanuméricos, né? Elas não são isoladas. Se você perceber, você vai falar, nossa, mas é uma habilidade... 5 habilidades para trabalhar o ano inteiro e ainda se repete no 7º ano? Estranho isso, né? Por que são poucas? Porque elas se retomam. Elas conversam o tempo todo, sabe? Você tem uma apresentação na educação infantil de alguns conceitos. No ensino fundamental, né, anos iniciais, você é apresentado um pouquinho mais, de forma mais aprofundada. No Fundamental 2, você é instigado a participar, experienciar. Você é trazido para dentro do contexto, do conteúdo. Tá? No ensino médio, aquilo se consolida. E a BNCC quer o quê? Que se consolide para a vida real, para a vida de verdade, né? Não a vida acadêmica. Galera, um beijo enorme para vocês. Amo trocar figurinhas, amo conversar. Tem alguém puxando o cabelo, eu preciso finalizar. Um beijo enorme. Até quinta-feira que vem, galera!